Ela é carioca, mãe de 2 filhos, está extremamente ligada à cultura e é uma das responsáveis, junto com a filha e com o genro, pelo surgimento do FIMP, o Festival Internacional de Música do Pampa. Estamos falando de Sônia Alcalde, que é a nossa entrevistada de hoje do programa Guardados da Memória. Seja bem-vindo, estamos começando mais um programa Guardados da Memória. Hoje nós viemos até a casa de Sônia Alcalde para conversar com ela sobre a sua vida, sua trajetória e um pouquinho de tudo que ela tem feito ao longo de sua história aqui em Bagé. Dona Sônia Alcalde, obrigado por nos receber aqui na sua casa. É um prazer, nós aqui estamos à sua disposição, né? E sempre um papo amigo, né? Como é bom, né? É bom, é. Eu vou começar lhe perguntando como que uma carioca veio para Bagé. O amor, né? O amor! Vamos conversar um pouquinho sobre isso então. O amor. Como é que foi? Assim, eu já tinha algum contato com Bagé, através de duas amigas daqui de Bagé que foram morar no Rio, a Graça e a Nilza. Nos conhecemos, foi amor também à primeira vista, dessas grandes amigas que até hoje nós temos um contato frequente. E em seguida, isso foi quando eu tinha 18 anos, quando eu conheci, e eu sempre mandava cartas para Bagé, era uma correspondência frequente, né? E depois fui fazer a faculdade, estagiar no Instituto Nacional do Câncer, onde o Zé Emílio estava fazendo a residência em cancerologia, né, na cabeça e pescoço. Bem, aí o tempo foi passando, aí o gaúcho me pescou no Rio e trouxe para Bagé. Mas antes nós, ao casarmos, né, casamos lá no Rio e tivemos 2 filhos, um casal, a Eleonora e o Rafael. Em 75, viemos para Bagé. A dona Sônia Alcalde é casada com o médico José Emílio Alcalde. Depois disso, com que idade a senhora veio então em 75? Faz as contas, né? 46, eu já não, devia ter uns 30, quase 30 anos, né? E aí, mas as crianças, né? O Rafael tinha quase 2 anos e a Eleonora fez 4 anos no dia seguinte ao pisarmos em Bagé, para ficar, porque sempre nas férias, casados, nós vimos a Bagé. Foi assim uma sensação prazerosa. Eu fiquei encantada a primeira vez que entrei em Bagé. Nós fizemos o percurso de Porto Alegre a Pelotas e entramos ali pela Visconde Ribeiro de Magalhães ao entardecer. Olha, foi deslumbrante, eu diria assim, deslumbrante. Nunca tinha visto uma imagem e as cores, porque as cores do entardecer, né, daqui de Bagé, são diferentes. Eu tenho paixão por ver pôr do sol em diversos lugares, mas aqui é diferente. E no meio daqueles eucaliptos, né, dali da Visconde Ribeiro Magalhães, com toda a sua ostentação, a sua beleza, a sua imponência, a imponência que deveria ser mais cuidado, né? Aqueles eucaliptos que tem muitos que estão morrendo, tem que ser mais cuidado. Mas a imponência nos deu assim uma sensação de outro mundo. Outro mundo. Como é que foi se adaptar de um ritmo de uma cidade como o Rio de Janeiro para uma cidade bem calma como Bagé? Foi difícil? Não. Eu acho que nós não moramos em Bagé, no Rio, nós moramos na terra. Estamos em Bagé, né? Eu estive no Rio e agora estamos aqui. E cada lugar tem suas características. E você vive em família, tem a sua casa, seu trabalho. A única coisa diferente no Rio é o percurso da casa para o trabalho, né? Mas você se organizando naquela época, não era tão cansativo ir para o trabalho, mas assim mesmo nós levávamos 1 hora. Agora aqui em Bagé, tudo é mais perto. Eu acho até gozado as pessoas dizerem assim, mas mora muito longe. Não existe coisa longe aqui em Bagé. Tudo é perto.
No instantinho, eu diria perto, menos nas horas, né, do meio-dia e 6 horas, que eu nunca vi, a cidade fica assim, parece que todo mundo saiu de carro, né? Então, realmente, esses horários também precisam ser observados, né? Mas, de um modo geral, Bagé é uma cidade que tem tudo, né? Hoje em dia, então, até com a parte de informática, você está no mundo, está sabendo das coisas que acontecem no mundo em questões de segundos, né? Às vezes ao mesmo tempo, né? Então, ao vivo, né? Então, eu não tive assim, e as pessoas, acho que não é só o lugar, a beleza que nos atrai, é o afeto. O Zé Emílio nasceu numa quadra de muito afeto. E eu sei que muitas, se não todas as quadras de Bagé guardam aquelas famílias que permanecem na quadra, elas se ligam. E eu cheguei numa época ainda que se tomava chimarrão na frente da casa. Nós tínhamos tempo, porque o computador não tinha invadido o nosso tempo, nossos espaços. É verdade. E a quadra, vamos dizer, lá do vô, né, porque do pai do Zé Emílio, do meu sogro, sempre foi de uma vizinhança muito afetuosa, que acompanhou, vamos dizer, toda a trajetória do Zé Emílio. Então, eles me abraçaram. Tinha umas baianas que, desde de muito tempo, acompanharam o Zé Emílio, a Tazinha e a Nena. Essas baianas, filhas de um médico homeopata, Dr. Guimarães, e não só elas, mas toda a família, vamos dizer, foi de um aconchego, né? Os parentes, né? E faziam surpresas. Claro que a cultura é diferente, né? Isso daí eu fui aos poucos me familiarizando. Outro dia eu estive conversando com uma pessoa estranha, que ela chegou perto de mim, como eu lhe conheço? Parece que eu lhe conheço. A gente aqui em Bagé está sempre se peixando, né? Você, mesmo que não conheça a pessoa, mas você reconhece como um transeunte que passa diversas vezes pela tua casa, ou isso e aquilo. E eu tinha essa sensação gostosa, porque no Rio é diferente. No Rio você não passa pelas mesmas pessoas e muitas vezes, né? A não ser no trabalho, né? Nos espaços, né? Daquelas pessoas, mas não que a cidade você pode ficar numa multidão, estar sozinha. E aqui eu tive essa sensação, né? Bem, lá um dia eu estava no açougue naquela época, a gente ia ao açougue, tinha muitos açougues, e um senhor, me parecia que eu conhecia aquele senhor. Eu cumprimentei, falei com ele e tudo, e ele respondeu aquela coisa. Me parecia um velho conhecido, né? Daqui a pouco a mulher dele, vamos dizer, se aproxima. Da onde a senhora conhece meu marido? Eu acho que eu conheço, né? E a senhora me desculpa, mas eu sou carioca, nós começamos a conversar. Mas é essa sensação que nós temos da proximidade das pessoas e isso me é muito prazeroso. Vamos dizer, a pé, hoje em dia, eu digo assim, que a gente tem que deixar o carro e caminhar. A senhora circula a pé em Bagé? Circulo muito bem. Mas caminhar tem é peculiar aqui, porque as pessoas, por exemplo, final de semana, no sábado, pela manhã, você encontra muitos conhecidos. E não precisa ser só sábado. Durante a semana, você encontra as pessoas, né, fazendo compras, ou no supermercado, ou vamos dizer, nas lojas do centro. Você demora até um pouquinho mais, porque você abraça. Quanto tempo eu não lhe vejo. Isso lhe fascina. Me fascina. E também me fascinou e teve uma estranheza quando eu cheguei aqui a primeira vez e vi um domingo à tarde. Eu fiquei assim, foi uma estranheza, porque a cidade se recolhe.
se recolhe. Então rendeu até uma vez uma poesia, diz assim, que se recolhe. Vamos dizer, fica calmo, você passa pelas ruas. Se você quer filmar Bagé, tem que ser domingo à tarde, mas logo nos primeiros, porque todo mundo comeu e está descansando. Recolhido. Né? Então fica uma cidade morna do interior. Assim, então é muito gostoso. Então essa cultura diferente, até os termos, né? Eu conhecia um acabamento de roupa cianinha, aqui era Transilim. E eu querendo explicar lá no armarinho que eu queria cianinha para colocar na roupa da filha, e assim, eu não conseguia, eu disse, não, é um tecido assim, né, um acabamento, e era Transilim. Então, alguns termos, mas isso acontece em qualquer região aqui do país, né? Você vai e é gostoso você ver, né? São as gírias, né, locais e os termos locais, né? E quem já foi bem jovem, né, menos de 35 anos, porque agora eu estou com mais de 35, já estou com 70, você já passou, né, na juventude, passou pelas gírias, né, que são só dos jovens, né, e entende, né, que as diversas regiões, elas têm formas diferentes de falar. É muito gostoso, vamos ver. Da sua vida no Rio de Janeiro, antes do seu marido, como é que era? Como é que foi a sua infância, a sua adolescência? Bem, eu nasci no Meia e em seguida fui para Vila Isabel. Em Vila Isabel, nós morávamos numa vila, chamam de vila, que era como se fosse um condomínio, mas naquela época não entrava carro. E o espaço que seriam dos carros eram canteiros. Foi construído por um tio e padrinho. E o nome da vila era Vila Brasil. Então, linda, Avenida Brasil, desculpe, Avenida Brasil. E na Avenida Brasil tinha até uma casinhola onde se colocava, hasteava a bandeira, se faziam todas aquelas comemorações cívicas, nós fazíamos entre as famílias. E cresci engateando nos canteiros, indo para a casa dos vizinhos. Temos boas lembranças de todos aqueles com quem nós convivemos, e era perto do Morro dos Macacos. E nunca tivemos problema, né, naquela época. O Morro dos porque no Rio é cercado por morros, né? Então você sempre tem algum que esteja bem próximo da sua casa. E os colegas de escola, que eu estudei numa escola pública, eram aqueles que frequentavam o morro, vamos dizer, e não tínhamos nenhuma dificuldade. Muito mais tarde é que começou a entrar, vamos dizer, o tráfico de drogas e tudo, aí sim que complicou. Era um outro Rio. Era um outro Rio. Eu peguei bonde. Né? Depois terminaram os bondes e onde nós morávamos, em Vila Isabel, tinha uma garagem dos bondes, né? A garagem dos bondes. E muitas vezes nós vimos da escola de bonde naquele que ia recolher, chamávamos assim, o bonde ia recolher, só ia até, vamos dizer, a garagem. E como era perto de casa, era uma farra, né? Porque nós íamos até a garagem dos bondes, né? Que ficava também próximo à nossa residência. Ela era uma Vila Isabel gostosa, um bairro gostoso, que nós tínhamos como referência, depois mais tarde, né, fizeram e até hoje tem as notas musicais das músicas de Noel Rosa no chão, né? Mas isso aconteceu mais tarde, quando eu já era adolescente. Mas na época de criança, vamos dizer, era aquele ir à padaria, né, do português do Seu Bragança, caminhar no boulevard. No início, quando eu era até os 18 anos, eu fui católica. E como católica, eu ia às missas, fazia questão de ir às missas no Convento da Ajuda. O Convento da Ajuda era uma escadaria enorme e eu me agradava muito, vamos dizer, olhar, vamos dizer, o bairro onde eu vivia, vamos dizer, de uma forma diferente.
o olhar diferente para as coisas que a gente está muito acostumado a ver. Essa era a sensação. E depois, vamos dizer que me tornei espírita, fui estudando, comecei a estudar muito filosofia, né, lá no segundo grau que tinha, naquela época se estudava muito filosofia, tornei-me espírita. E os amigos, nós continuamos muito amigos, os amigos católicos, porque os caminhos são diferentes, né? Mas o objetivo sempre é o mesmo, né? Então a Vila Isabel foi para mim uma referência assim muito grande. Então fui jovem e viajávamos muito para as férias a Itacuruçá. Itacuruçá foi uma outra referência minha durante toda a minha formação. É um lugar belíssimo e que nós crescemos, eu e meus irmãos, crescemos, vamos dizer, de tamanco. Né, nas férias, nós usávamos tamanco, não tinha ainda os chinelos de dedo, não. Era tamanco e fazia um barulho. Depois aí trocou para o chinelo de dedo porque fazia menos barulho. Mas ainda tem aquela sensação do barulho dos tamancos. Itacuruçá tem inclusive diversos momentos nós parece que eu estou buscando o reforço das emoções vividas naquela época, né? Então é muito bom e bom voltar também a esses lugares. Volta e meia eu estou por lá. Quantos irmãos eram? Ou são? Eu tenho um irmão, o mais velho, faleceu num acidente de carro. E o outro telefona todos os domingos, tem hora marcada, às 7 horas da noite, domingo, onde ele estiver, ele telefona para mim. É o mais novo, né? Que lembrança a senhora tem dessa infância ao lado dos pais, do seu pai e da sua mãe? Meu pai era um contador de caos, né? Era uma delícia nós sentarmos à mesa, especialmente lá em Itacuruçá, que nós tínhamos mais tempo, né? Mas era um hábito no Rio, no final de semana, aos domingos, era um almoço de domingo com toda a família. Isso aqui acontece também, né? E à noite nós sempre gostávamos de sopa. Lá em casa, a menina era toda noite, sendo do Rio de Janeiro, mas a mãe fazia a sopa e nós gostávamos da sopa da mãe. E ficava meu pai contando aqueles causos, desde pequeno, isso e aquilo, que repetia. Conta aqui novamente aquele caos. Então foi assim, E a minha mãe assim, uma ótima administradora do lar, né? Uma companheira, não tinha irmã, só tinha irmãos homens, né? Então ela era parceira de ir ao cinema, se não tinha uma colega que quisesse ver aquele filme, esse filme é muito chato, que não sei o quê, ela ia comigo, parceira de fazer as roupas. Mãe, será que pode fazer uma roupinha porque ela sabia costurar? Então era essa lembrança muito gostosa assim, dos pais, né, que eram presentes, né, na hora de arrumar as fantasias. Carnaval era uma função lá em Itacuruçá, porque nós passávamos um carnaval em Itacuruçá. Ficamos no carnaval no Rio até uma determinada época, mas já começou a ficar com muita violência, principalmente nos bondes. Tem uma série de passagens que foi bastante desagradável e meu pai resolveu que todos os carnavais nós teríamos lá em Itacuruçá. Então a mãe preparava as fantasias, né? Tinha uma mania de se fantasiar de diabo, de bate-bola. Bate-bola, meus irmãos estavam sempre com bate-bola. A mãe não deixava eu fantasiar de bate-bola. Isso é uma das coisas que eu disse, puxa vida, mãe, eu quero me fantasiar de bate-bola. Não, porque os guris vão dar com a bola, depois você pode não saber se defender. Nós éramos muito obedientes, né? Naquela época, as crianças, o pai não precisava falar, era só olhar. Era só olhar que nós sabíamos que tínhamos que pensar, que o pai não proibia. O pai, ele sempre fez assim, ele era um código.
era um código. Ele disse, olha, quando eu olho, é que tem que dar uma paradinha para pensar. Ele já deixava pré-estabelecido. Já tínhamos todo, né? Nunca nos foi proibido fazer as coisas. A mãe disse, não, se pode, nós tínhamos liberdade. Eu, jovem, bem guria, eu ia para Itacuruçá, vamos dizer, sozinha de trem ou de ônibus, depois de ônibus, né? Porque nós crescemos, ainda não tinha Rio Santos. Então, para lá era só de trem, né? E nós nos acostumamos, mas não é como na realidade de hoje, né, que a quantidade de carros já fica bem mais difícil. Mas o pai e a mãe, eles nos deram cuidaram muito dos valores morais, porque é o que é o maior, vamos dizer, a maior riqueza que os pais podem dar, né? Vamos dizer, o carinho, vamos dizer, o exemplo com os valores morais. Isso. Então, e a mãe, depois eu descobri, mais adiante, eu descobri que ela também gostava de escrever canções, né? Ela nunca soube fazer partitura, mas ela ficava repetindo, faziam as músicas, né? E quando ela veio morar conosco, o pai já faleceu, aí veio para cá, eu disse, mãe, tem tanta música, quem sabe mostrar para um professor para ver se realmente vale a pena, porque eu achava uma graça, mas filha é filha, né? Filha eu sempre amei, né, minha mãe, tudo que ela fazia era maravilhoso. E aí eu fui para o Renato Borba. O Renato Borba deu aulas para a mãe e aí ele veio com o diagnóstico. Sônia, dizer, vale a pena, porque a tua mãe, vamos dizer, ela faz as músicas, vamos dizer, num ritmo, num estilo conforme os sentimentos. Então era muito gostoso, porque a mãe cantarolava e depois ela fez um disco com uma amiga, a Sara Ramírez Vicêncio, que é poeta, já faleceu também, já desencarnou, que é o termo que nós usamos como espírita. E partiu. Eu gosto mais de partiu, né? Partiu, né? Porque nós estamos sempre com as lembranças e a mente junto a eles. Então a mãe e a Sara fizeram um CD. A mãe interpretando, vamos dizer, todas as músicas que ela fez. Os arranjos foram do Ivon Léo, foram maravilhosos os momentos. Música Ivon Léo Monteiro. Ivon Léo Monteiro, isso mesmo. E o Renato Borba, que eu digo assim, o Renato Borba, ele até na Sara, ele fazia assim como uma climatização dos poemas da Sara. Né? Ai, foi belíssimo, belíssimo. O Renato Borba também é outro músico bagense que mora atualmente em Porto Alegre. Maravilhoso. Então, assim, esses contatos com as mães, porque a Sara, que vinha conhecer bem aqui em Bagé, a Sara foi uma outra mãe para mim, né? E a Sarita, que sua filha, uma irmã, né? Então nós viajávamos as 4, fizemos muitas viagens a Porto Alegre e outros lugares, e a Porto Alegre gozado que nós parávamos durante a viagem para pegar erva de passarinho, olha só, erva de passarinho, olha que ela tá muito boa, eu preciso daquela erva, dizia a Sara, ou a mãe, alguma coisa. Ai, mas olha que coisa linda essa boiada, vamos parar, vamos ver. Então sempre muito prazerosa a convivência com meu pai, que sempre naquela alegria, porque a alegria que faz, vamos dizer, a família estar junto, né? Permanecer junto, a parceria, né? É muito bom você rir junto, né? Você ter coisas boas para lembrar. Então o pai lembrava muitas coisas da família dele, né? Que o pai dele morreu muito cedo. Mas a mãe dele, a minha avó, foi uma pessoa muito presente na nossa existência. Então a minha mãe, então eu juntava às vezes todos os familiares lá no Rio. E aqui a família da parte do Zé Emílio, porque eu a considero minha família, é a mesma coisa.
Meu Deus do céu, qualquer coisa é motivo para estar junto. As famílias vão assim, vão se estendendo, né? Vão casando com outros e tudo. E todos aqueles que vão casando, né? De um modo geral, não, tem às vezes alguma coisa, né? Um que se separa, alguma coisa, mas de um modo geral, vamos dizer, é o aconchego. E aqueles que ficam sempre são pela alegria, pela parceria, o estar junto, né? E o respeito, né? O respeito, a atenção, né, Paulinho? Paulo, assim, o respeito tem que permanecer sempre, né? E a atenção, né? A gentileza. A minha mãe, ela, enquanto esteve aqui conosco, nos últimos 15 anos da existência dela, aqui, vamos dizer, ela, volta e meia, fazia umas queijadinhas, que não eram queijadinhas, eram cocadinhas, mas chamavam de queijadinhas, porque meu marido gostava muito. Então, aquela atenção. Fazia um cozido, que aqui chamam fervido, um cozido maravilhoso à la portuguesa. O bacalhau à Gomes de Sá, que eu aprendi a fazer com ela, ela fazia. E vamos dizer, então, tudo isso cativa, une as famílias. Não tem preço. Não tem preço. E você, a gente que escreve, ou não precisa nem escrever, porque quando você está em família, você está escrevendo a tua família. Você está escrevendo a trajetória da tua família quando você desenha e conta e reconta, né, todas aquelas coisas que se passaram contigo, com outros que você soube, né? É muito bom. Quando a senhora veio para cá com seu esposo, como é que ficou o seu pai e a sua mãe? Ficaram muito saudosos, tristes? Como é que foi esse momento entre vir e deixar eles no Rio? Bem, meus pais acharam que nós vínhamos para o fim do mundo. Então foi uma choradeira, uma coisa assim impressionante. Tem um fato até muito interessante. Quando eu sendo espírita, vamos dizer, eu combinei com o meu marido que as crianças não iriam batizar, nem nada. Muito bem. Mas a minha mãe, ela tinha ideias espíritas, ela sempre considerou, mas ela era católica. Menino, chorava tanto, tanto. E dizia, essas crianças vão para o fim do mundo sem serem batizadas. Eu disse assim, era uma coisa, mãe, não tem problema. E o meu pai não chorava, mas numa tristeza. Eu disse assim, olha, vamos fazer uma coisa. Lá em Itacuruçá, poucas vezes aparecia o padre, né? E tinha uma irmã que fazia tudo. E vamos combinar com ela, ela vai batizar, porque não importa se isso faz bem para ti, vamos dizer, então, e eu respeito, já fui católica, eu respeito. E aí a minha mãe e meu pai batizaram, as dois, a Eleonora e o Rafael, na igrejinha, na Nossa Senhora de Santana, lá em Itacuruçá, por uma freira. Né, foi batizado, eles foram batizados. Então, no dia, meu Deus do céu, a partida foi como se fôssemos em 1500 saindo de Portugal, vindo para o Brasil, alguma coisa assim. Eu acho que ela só não fez um fado naquela época pela partida. Mas aí depois, quando nós já estávamos estabelecidos, o pai, vamos dizer, e a mãe vieram aqui. Eu disse, mãe, vamos, né? Aí tem uma situação gozada. Fui buscá-los, né? Eles, imagina, achando aquilo tudo muito longe, né? Muito longe. E uma sobrinha, o Zé Emílio não podia buscá-los, então fui eu e uma sobrinha, a Guilmar. Fomos até lá em Porto Alegre para buscá-los. À volta, deu um problema no carro, nós tivemos que parar no Papagaio, e ajeitaram lá e seguimos viagem. Pegamos à noite, entramos na estrada de Bagé, na 153. Olha a sensação desse casal.
primeiro, daqui a pouco, a escuridão, não tinha nada. E nós indo. Daqui a pouco, um gambá. O cheiro do gambá dos horríveis. O meu pai não tinha assim. Vem cá, por acaso vocês estão sentindo um cheiro diferente? Aí foi aquela gozação e tudo. Quando eles chegaram a Bagé, aí viram que o meu marido diz sempre assim, que aqui não é o fim do mundo, aqui é o princípio do Brasil, porque sustenta o Brasil. E realmente os nossos campos, eles são fascinadores, eles nos fascinam a todos que enxergam. O bioma pampo, deve ser preservado, né? Porque não tem isso em outro lugar. Né? E tanto uma das coisas que também eu fiquei muito cativa foi que o verde mar do Rio eu tinha aqui no Pampa. Quando você vai para o campo, é um mar, é alguma coisa com as coxilhas são ondas, é maravilhoso. É maravilhoso. E se você, para não entrar no tédio, você vai para a serra, vai para outros lugares com panoramas diferentes, né? Eles ficaram encantados, né? Encantados. Então aí terminou tudo. Aí a família começou a vir e tudo, né? E sentir que também, sempre quando eles chegavam, aquelas pessoas, os familiares, amigos, sempre os recebiam muito bem. É o fogo de chão, assim, o churrasco no chão. Isso aí é uma coisa diferente para o carioca, né? Enfim, eu acho que aí terminaram todas as prevenções, os preconceitos, que a filha tinha vindo para o fim do mundo. Não. Aqui é um lugar maravilhoso. Adoro Bagé. Vocês devem ter notado que sempre que ela fala, parece que tem uma poesia no modo como ela descreve a região, o bioma, a cidade, as coisas que ela vê. Depois do intervalo nós vamos conversar com ela sobre esse lado poeta dela, sobre o lado espírita dela e um pouquinho mais sobre a vida dela. Já, depois do intervalo. Este é o programa Guardados na Memória. Estamos de volta conversando hoje com a dona Sônia Alcalde. E nós vamos conversar agora sobre o seu lado kardecista. Várias vezes nessa nossa entrevista a senhora falou sobre o seu lado espírita. Quando é que a senhora se tornou espírita e por quê? Foi uma questão de... Ou quando a senhora descobriu o kardecismo? Aos 18 anos. Mas foi interessante, porque o meu avô, o padrasto da minha mãe, porque eu não conhecia o pai dela, o meu avô legítimo, ele me deixou, morreu quando eu tinha uns 10 anos, e ele me deixou uns livros. Ele disse para mim que eu não iria aproveitar naquele período, mas mais tarde eu iria aproveitar. E quando cheguei aos 18 anos, eu estudava muito filosofia, na escola tinha muita filosofia, e começou aquelas indagações, né? Mas se Deus é bom, por que acontece isso? Bem, comecei. Todas as religiões falam de amor. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao próximo tudo aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Eu disse isso daí, mas eu queria um pouco mais. E foi pesquisando que eu cheguei até o Espiritismo. Mas primeiro foram os contatos com os livros que meu avô tinha deixado, eram os romances, há 2000 anos e 50 anos depois, psicografado pelo Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. E eu fiquei impressionada quando conversei com um médico da família, e eu conversei o que eu achava do espiritismo, porque a gente sempre ouviu, sempre sabia que existiam espíritos, não era uma novidade, mas era diferente o foco do espiritismo, mas eu queria saber mais, porque só ler romance não adianta, alguma coisa que é muito natural. E ele aí me deu um endereço. Disse, olha, eu acho que você tem que ir numa sociedade espírita. E eu fui no Centro Espírita André Luiz. O André Luiz é o espírito que se comunica
Exatamente. Né, tem uma série, André Luiz. Com Chico Xavier. Com Chico Xavier. Eu fui numa reunião dos jovens, né, na juventude espírita. A mãe até me levou. A mãe foi comigo para ver, né, onde é que a filha ia se meter. E eu querendo saber, eu disse, não, tem alguma coisa que eu não sei o que é. E é estudando que você conhece. Eu fui aos 18 anos, eu tive o contato com o espiritismo e conheci essas amigas de Bagé, a Graça e a Nilza. A Nilza teve até uma filha que nasceu lá, a Sheila, lá no Rio de Janeiro. Então ela grávida, e a gente juntas no ponto do ônibus conversando. Bem, aí eu fui a esse centro espírita, André Luiz, e daí eu comecei a estudar. Quando a primeira vez que eu vim a Bagé, em 1970, fui conhecer a Sociedade Espírita que eu frequento, que eu participo, que eu faço parte da Sociedade Espírita Amor e Caridade, que hoje é a Associação Espírita Amor e Caridade, por causa das leis, aquelas coisas. E para mim foi uma forma diferente de enxergar a vida. Se estuda muito, né, o espiritismo, mas não basta só estudar. O conhecimento tem que abrir o teu coração para a vida, né, e olhar o mundo de uma forma diferente, né. Então, tem me ajudado bastante, porque ninguém é perfeito, eu não sou, muito menos eu. Então, as grandes dificuldades, você também tem que se amar, tem que se aceitar na fase que você se encontra, para ir avançando e ter a vontade de avançar, né? Seja no conhecimento, porque a evolução espiritual se dá através do conhecimento, do desenvolvimento da inteligência e dos valores morais, né? E cada um está no seu nível, né? Ninguém é melhor do que o outro, cada um desenvolve uma parte. Então, a aceitação e, ao mesmo tempo da aceitação, também usar o papel que você é investido, seja como pai, como mãe, né? Mesmo que você saiba, o filho e a filha são espíritos, né, que vêm, que reencarnam e tudo, você tem que aceitar tudo que eles fazem. Não, vamos dizer, as crianças, os pais têm que ajudar na educação, né? Então são esponjinhas pequenos, então nós temos que ajudar na educação, como meus pais fizeram. Mesmo não eram espíritas, e eles tinham essa noção, porque é pelo exemplo que nós vamos ter uma sociedade melhor, né? E pelo esforço que nós fizermos junto àqueles com quem nós temos responsabilidades, né? Tem um poema do Gibran Khalil, que não é espírita, mas resume bem isso, né? Vossos filhos vêm através de vós, mas não vos pertencem, né? Eu acho fantástico todo aquele poema, e eu sempre me lembro disso. A senhora transmitiu isso para os seus filhos, esse seu lado espírita, ou cada um segue? Não, eu transmiti, foi um combinado com o Zé Emílio, porque o Zé Emílio é agnóstico. O Zé Emílio, vamos dizer, ele não frequenta nenhuma religião, ele me lembra todas as minhas reuniões. Ué, você não tem reunião hoje, que não sei o quê? Lembra. Mas ele, vamos dizer, eu acho que ele já alcançou um estágio que não precisa, porque é uma pessoa que não só amo, mas como respeito e tem um carinho muito especial, e vejo que ele já se desenvolveu muito espiritualmente. Então não importa a religião que você tenha. Eu acho que, como espírita, o Paulo, nós temos mais responsabilidade, porque nós sabemos que tudo que nós fizermos, nós vamos colher. Tem consequências. Tem consequências. É o karma, né? Que nós chamamos, a reencarnação, que não é novidade, né? Vamos dizer, não é novidade. Vamos dizer, tudo, mesmo sem você acreditar que na lei da reencarnação, no dia a dia você faz alguma coisa, mesmo que não tenha o troco naquela hora, né? Que não tenha o retorno naquela hora, vai ter. Se você está na escola, estuda, as tuas notas vão ser boas. Se você não estuda, vai ralar. Ação e reação. Ação e reação. A senhora consegue transformar tudo em poesia. Nós estamos conversando, mas a senhora consegue ter uma percepção além daquele normal nosso. Onde é que nasceu esse seu lado poeta? Ou poetismo? Eu acho que, olha, todos nós temos um
de poeta louco, todo mundo tem um pouco. Tem um pouco. Então não é novidade. Eu comecei, eu acho que influenciada assim, pelo meio e pela beleza da vida. Não sei, a coisa acontece. Sabe que a poesia é uma forma de você enxergar a vida. Até na tristeza, quando a gente está triste, e às vezes a poesia é uma forma de você conversar consigo mesmo, se aliviar da dor, né? A convivência facilita. E você sempre tem acesso à biblioteca. Os nossos professores estimulavam muito a leitura. Você ler é uma coisa extraordinária, né? Vamos dizer, você viaja sem sair do lugar. Você está longe, está longe. O Velho e o Mar, do Hemingway. Ernesto Hemingway, O Velho e o Mar, um fantástico livro. E pequeno. E pequeno. Pequeno. Quando eu li pela primeira vez, eu não parei. Eu não parei. Terminei pela madrugada. Não conseguia. A senhora já escreveu 2 livros. Já alguma coisa. Um deles com as suas netas, é isto? Foi. Esse daqui. Esse daqui foi o último, A Vó Sonha. Foi com as netas. E com os desenhos das netas, a coisa mais bonitinha. Porque a gente quer também transmitir para os netos o valor da leitura. Tem uma outra está se revelando muito, está lendo bastante, mas elas estão entusiasmadas, fazem histórias, cada conto assim maravilhoso, poesia. Outro dia nós estávamos viajando com 2 das netas e elas sentou do meu lado, tinha que fazer uma poesia, era uma coisa que a escola mandou. E eu aproveitei, você vai falando e eu vou escrevendo. Tá, eu vou anotando tudo que você está falando. E ela falou, não, faz assim, vó, faz assim, tá. Aí depois eu peguei, era uma linda poesia. Aí eu só mostrei para ela, eu fiz uma leitura da poesia dela. Aí o pessoal achou que ela não tinha feito a poesia. Você fez, e ela fez sozinha. Né? Porque você tem que se permitir dar asas à imaginação. Né? Isso é que faz a poesia. Coisa melhor, é uma manifestação de carinho de uma pessoa. Se você coloca a poesia, é diferente. Quer dizer, não é, coloca emoção. Né? Tem um fato que uma vez que o Zé Emílio saiu com o Rafael no dia 24 de maio, e ele, quando chegou à casa, nós morávamos ainda na Doutor Pena, ele chegou diferente. Ele sentou à mesa e começou a escrever. Aí se apresentou uma poesia, né? 24 de maio. 24 de maio, dia das velas votivas. Belíssimo. A vela e a velha. A vela no princípio da vida, a velha, enfim, eu não me lembro bem. Mas é uma poesia que foi premiada, e depois nós vimos, já estavam era a Folha da Tarde, Correio da Tarde, um jornal de Porto Alegre, que estava numa página inteira que receberam. Ela foi selecionada pelos poemas ilustrados da Urcamp, que tinha naquela época. Não era nem Urcamp, era a Faculdade Unidas Átila Taborda. A FUNBA, Faculdades Unidas de Bagé. E aí foi selecionado e foi um sucesso. Mas ele estava diferente, então a gente protege o outro. A gente protege. Às vezes não se consegue ter esse momento assim em que tem uma certa proteção, mas você anota aquilo que as tuas inserções no mundo da imaginação, as tuas observações, e depois num outro momento você sozinha você desenvolve, né? Dona Sônia, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista e eu gostaria de fazer um rápido ping-pong com a senhora. Uma saudade. Saudade, não pode. Saudade é dos pais, né? Assim, os pais já se foram, de todos aqueles, né? Porque é uma listinha grande, tia. Uma listinha grande. Mas como nós temos a certeza de que vamos encontrá-los, né? Então a saudade fica amenizada, né?
Uma alegria. A alegria é com as netas, aqui ó. As netas, agora nasceu mais uma neta, né? Então as netas assim são a minha paixão, né? Essa é a sua alegria. É a minha alegria, é uma paixão. Agora nasceu, tem a Micaela, que mora nos Estados Unidos, é americana e brasileira também. A Natália, a Helena e agora a Antonieta. O que ainda falta fazer? Eu não sei o tempo que me resta, né? Mas vou trabalhando, porque eu sou da linha do meu sogro. O meu sogro, o velhinho, dizia sempre que o trabalho é fonte de juventude. Né? Não precisa você estar trabalhando exatamente naquilo que você se formou, eu fui assistente social, né? Mas você tem que estar em atividade, né? E eu estou sempre em atividade, seja na Casa Espírita, seja no Cultura Sul, na Associação dos Amigos, da Biblioteca, enfim. Um prazer. As netas. E passear de mãos dadas com o meu marido. Eu gosto muito de viajar, então quando nós viajamos, é um mundo, né? Vamos dizer, e a gente manter, vamos dizer, cada vez mais a afetividade. Uma comida. Bacalhau Gomes de Sá. Ai, adoro bacalhau Gomes de Sá. 2017. 2017 tem sido... teve o nascimento da Antonieta, foi em fevereiro, e esperamos fazer bastante coisas até quando chegar a nossa hora, né? Porque a gente tem só mais de 35, 71, 70, 71, 72, vamos ver até quando a gente chega, a gente vai. E vamos com alegria fazendo e torcendo pelo Bagé, para ser 17 ele subir. Morte. A gente sabe que um dia, né, a morte vai chegar. Eu espero que ela venha de mansinho, ou de repente, e que me ajude, que eu encontre aqueles que já foram, que certamente, né, vão encontrar, e que eu possa encarar bem, né, até a última hora encarar, né, bem. Bagé. Bagé é o quê? A cidade ou a cidade? Ah, a cidade. Porque falou em Bagé, a gente já pensa no time, né? Só não tô com uma abelhinha aqui, mas assim, a abelhinha tinha ali nas coisas. Mas a Bagé que ela possa cada vez mais se desenvolver, a cidade é muito bonita, que possam valorizar tudo aquilo que ela tem de bela, porque as pessoas que vêm de fora ficam encantadas com Bagé. E só o que nós temos, a nossa história deve ser cada vez mais preservada, né? O FIMP, né? O FIMP, que é uma aquisição de Bagé, né? Tem outros festivais e tudo, mas no caso que eu participei, o FIMP, e que eu acho que todos nós queremos que Bagé cada vez mais progrida, né? E que os governantes têm sido sensíveis, e o atual também, sensíveis, vamos dizer, à parte cultural. Dona Sônia Alcalde, obrigado então por nos receber na sua casa para essa entrevista e conhecer um pouquinho mais sobre a sua história. Tá, nós agradecemos e vamos torcer pela cidade de Bagé, por Bagé. O programa Guardados da Memória fica por aqui. Nós conversamos hoje com a dona Sônia Alcalde. Esta entrevista e todas as outras você pode conferir no Facebook da TV Câmara e também no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.